de instrução e de formação de valores. O apóstolo Paulo, meus amados, ele afirma: toda a escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Portanto, o texto é muito claro em estabelecer que a Bíblia é o manual mais seguro e mais capacitado para que se forneça uma educação plena ao indivíduo humano. Um outro aspecto que eu quero aqui levantar como uma sugestão preponderante nesse processo: realize culto doméstico na sua casa. O culto doméstico é um excelente caminho para a estabilidade do lar. Quando a palavra de Deus é ensinada, Cristo assume a supremacia do lar e a família alcança as bênçãos espirituais. O culto doméstico ainda é a alternativa mais viável para a formação dos valores morais e espirituais. Deus, através da sua palavra, ele nos encoraja a usar a correção de forma adequada, ensinando nossos filhos a fim de que o seu comportamento infantil não se torne seriamente antissocial e, portanto, destrutivo. De acordo com o livro de Provérbios, se ensinarmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor, mesmo quando eles envelhecerem, não se desviarão. É o que está em Provérbios 22, versículo 6. O outro aspecto que eu quero colocar é: dedique tempo para a sua família. A falta de tempo e do diálogo familiar talvez seja um dos problemas mais frequentes nos lares cristãos, que tem causado um grande estrago em muitas famílias. Os maiores vilões desse problema têm sido a ausência dos pais, quer seja pelo trabalho ou atividades da igreja, ou pelo tempo gasto na frente da TV, do computador, enfim, as mais diversas razões. O cuidado com a família é a providência mais importante depois da nossa relação com Deus. É o que nós aprendemos em 1 Timóteo 5,8. O apóstolo Paulo, ele indaga: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, porventura terá cuidado da igreja de Deus? 1 Timóteo 3,5. Então, há pessoas que se dedicam tanto, até mesmo nas atividades da igreja, que se esquecem de cuidar da sua própria casa. Levar os filhos à igreja, meus amados, não é o suficiente, mesmo quando um pai ele é um pastor. Os valores devem ser ensinados e praticados dentro de casa. Que não haja absolutamente nada nessa vida mais valioso, mais importante para você do que estar na sua casa, com a sua família, dedicando-se aos seus familiares. E quero aqui, como última recomendação, deixar também uma palavra que é fundamental. Seja um exemplo dentro da sua casa. O lar é a primeira escola responsável pela formação do ser humano e a construção da sua cidadania. Então a família é uma espécie de laboratório da vida, onde se desenvolvem as mais variadas experiências que poderão ajudar ou dificultar a relação do indivíduo com o mundo. A falta de uma educação adequada compromete o desenvolvimento pleno do ser humano. A forma de ensino mais eficaz é o exemplo de vida dos pais. Os filhos tendem a imitar as realizações e qualidades dos pais. E, por isso, provar um modelo consistente é importante na educação dos filhos. Então, veja bem como você tem andado, veja bem o que você pronuncia, veja bem o que você defende, veja bem o que você condena. Tudo isso está sendo observado pelos seus filhos e vai ser fundamental, preponderante na consolidação da formação de todos eles. Assim, meus amados, eu me despeço reforçando a inegável verdade de que a família cristã tradicional está debaixo de forte bombardeio e de inúmeras ameaças. É bem verdade que a consolidação deste quadro se alinha com a palavra profética, que já prenuncia para o fim dos tempos a desvalorização da fé em detrimento do mergulho mais insano e profundo na lama do pecado, como roteiro preparatório ao governo do anticristo. Mas não podemos esquecer que somente aqueles que ignoram a verdade do Evangelho serão arrastados por e para esta lama. Como cristãos, devemos resistir a tal processo, mantendo nossa condição de sal e de luz, salvando nossos filhos de toda essa influência
e preservando, sobretudo, com o exemplo de vida, os valores e os padrões estabelecidos pela palavra de Deus. Pouco importa se esse ataque parte do esquerdismo político, da mídia suja e imoral ou da intelectualidade manchada pela depravação. O verdadeiro autor dessa onda se chama Satanás, o qual, porém, será destruído pelo Senhor e lançado no lago que arde com fogo e enxofre para todo sempre, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus abençoe o nosso país, Deus abençoe você, Deus abençoe as nossas famílias. Amém.